O hospital de campanha está em fase final de montagem no campus da Unifal de Varginha. Mas, diferente de outras unidades de saúde do gênero, essa vai receber os casos chamados de não-Covid. Com isso, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, deve ser usada exclusivamente para atender as pessoas com suspeita ou confirmação do coronavírus. E é lá que estarão os respiradores, imprescindíveis para a recuperação dos doentes. O ventilador pulmonar age para substituir o movimento natural da respiração humana. É considerado um importante suporte de vida ao paciente que já não consegue manter sozinho a capacidade respiratória. Sem a ajuda dele, a pessoa pode morrer. Esse é um aparelho que ele faz o papel de fazer a entrada e a saída de ar dos pulmões, né? É um papel que é fundamental para nós mantermos vivos e que pode estar dificultado toda vez que o pulmão tem alguma alteração, como é o caso que acontece com a Covid-19, em que o pulmão ele fica muito pesado de ser inflado, do ar entrar. Então, muitas vezes, a musculatura que o paciente tem não dá conta de fazer esse ar entrar e sair dos pulmões. Aí a gente tem esses aparelhos que simulam essa função, permitindo que o ar entre e aí possa levar o oxigênio para o sangue e tirar também o gás carbônico do sangue. Existem alguns critérios, alguns critérios técnicos que fazem com que ele tenha indicação de ficar acoplado nesse equipamento, que é quando o paciente realmente não consegue manter o mínimo de condições de manter as células dele em boa função, que poderia levar ele facilmente a óbito num tempo bastante curto. Enquanto perdurarem essas condições do paciente, ele precisa ficar acoplado nesse equipamento. A ventilação mecânica pode acontecer por 3 modos: através das vias nasais, orais ou por traqueostomia. O uso do aparelho por si só não promove a cura do coronavírus, mas permite que o ar chegue corretamente aos pulmões dos pacientes até que o organismo do doente reaja positivamente. Em média, o uso nos pacientes é por 3 semanas, mas tudo depende da resposta respiratória do paciente. Depende sim da resposta de cada indivíduo, como qualquer outra doença, mas nós sabemos que os pacientes que evoluem para essa forma mais grave e que precisa da ventilação mecânica, eles são pacientes que passam em unidade de terapia intensiva em torno de 2 a 3 semanas acoplados nessa ventilação. Mas como muitos desses pacientes podem ter, inclusive, outras comorbidades associadas, esse tempo de ventilação pode se estender bastante e outros pacientes podem ter uma recuperação mais rápida sim. Esse tipo de equipamento ele é permanente, tá? Ele é esterilizado sim, ele é higienizado, esterilizado e ele é habitualmente utilizado seriadamente em vários pacientes, tá? Ele não é um equipamento descartável, ele é um equipamento que faz parte da infraestrutura de uma UTI, inclusive da infraestrutura obrigatória de qualquer unidade de terapia intensiva. O equipamento é composto por um display, onde o operador configura as funções de acordo com as necessidades do paciente. Em Varginha, hoje são 60 respiradores em atuação nos hospitais e na UPA. Eu diria que para alguém que não tem a experiência, que não tem a formação, ele é um equipamento que tem uma série de demandas técnicas, uma série de conhecimentos que são necessários para a boa execução. É uma formação bastante específica, né, de conhecimento tanto do funcionamento normal do pulmão, para que a gente consiga simular nesse equipamento exatamente essa função, ou o mais próximo possível dessa função. Então, há necessidade sim de uma formação específica, há necessidade sim de um treinamento específico para o bom manuseio, porque esse tipo de equipamento, quando ele não é bem manuseado, quando os parâmetros que ali são colocados de maneira equivocada, ele também gera dano pulmonar, aumentando a chance de morte ao invés de ajudar. Então é um equipamento que quando não é manuseado de uma maneira exata, de uma maneira correta, leva à possibilidade de fazer mais mal do que bem para o paciente. Nós precisamos não só de formação de hospitais de campanha, de novos leitos de UTI, mas também de profissionais que sejam capazes de
operar todos esses equipamentos técnicos que são bastante específicos desse tipo de ambiente. E para isso existe uma formação específica. É habitual já que os profissionais que trabalham nesse tipo de ambiente procurem informações complementares para que eles estejam realmente seguros e possam oferecer para o paciente todas as vantagens que essas tecnologias têm disponíveis.